A parábola da candeia. Marcos 4:22. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não, vem antes para se colocar no velador. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar em oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quando nós vemos esta parábola, ela fica difícil de entender. Porque Jesus está falando por parábola, e a palavra de Deus, ela também é uma parábola. Se você entender que o Espírito Santo é o autor, e que nesses anos que foram escritos a palavra, desde Gênesis até o Apocalipse, ele mantém uma coerência, você vai ver que há significados que se explicam. Vamos tentar entender, então, a primeira parte, que fala da candeia. Então vamos em Mateus 5:16. A Bíblia explicando a Bíblia, E lá está escrito assim: Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão em casa. Voltando no versículo 14, diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, porque a pessoa vai ver de longe, não é isso? E nós, os discípulos de Jesus, somos essa luz. E ele vai deixar claro assim, assim resplandeça a vossa luz. Mateus 5,16. Diante dos homens, para que vejam, como eles vão ver a sua luz? As obras, as boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Essas obras aqui, elas são atos, de exortação, você ajudando uma pessoa com a palavra. Então, a continuação, você vai ajudar as pessoas. São obras de ajudar os pobres, são obras que você faz com o seu gesto, com a sua vida. Quais são as obras? Pregar o Evangelho, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Essa é a obra do cristão. E são aquelas que eu te falei antes: ajudar os pobres, obras de justiça. Nesse significado de obras de justiça, é levar o Evangelho, levar uma vida justa, apresentar a fraternidade, apresentar o amor, apresentar todas essas coisas na sua vida. E você vai ser luz através destes atos. O Evangelho, ele não é apenas palavra, ele é também atitude. E as pessoas, elas no caso, vão te julgar pela atitude. Então essa é a sua luz. O que você está fazendo? Então, essas boas obras que Deus preparou para você desde a fundação do mundo, elas são aplicadas e precisam ser vistas por todos. E assim, todos receberão desta luz das obras da sua vida. Que nada é encoberto
que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar em oculto, mas para ser descoberto. Seja uma receita, seja um segredo, né? Exemplo hoje, Coca-Cola. Ela tem um segredo dela, mas o que ela faz não é para ficar oculto, mas para ser descoberto, é para ser vendido, é para ser colocado a todos. Então, assim, é o Evangelho, é a vida. Tudo que você fizer é para ser manifesto. E nada vai ficar em oculto. Mesmo que você queira que fique oculto, mesmo que seja uma obra de maldade que a pessoa faz, isso vai ser descoberto, nem que seja por um, por dois, mas no futuro aquilo ainda pode ser manifesto por todos. No tribunal de Cristo, as pessoas, serão julgadas, e aqueles que forem julgados lá na frente, todas essas obras serão expostas. Então, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, esse ouvido quem te dá é o Espírito Santo, é o entendimento, Você tem luz, você tem revelação de Deus. E disse, atendei ao que ides ouvir. Com a medida que o que vos medirdes, vos medirão também a vós. E ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Ele está falando assim, que quando você dá alguma coisa, o que a Bíblia dá? Ela vai dizer assim, que boa medida, recalcada, sacudida, vos darão também. Então, do mesmo jeito, como você ouve, desse jeito que você ouve, você vai ser ouvido. Como você mede as pessoas, desse jeito que você mede, você será medido. E ainda boa medida, recalcada e sacudida, vos acrescentarão. O que é isso? Quando você deu, ele vai pegar aquilo que foi dado e colocará uma boa medida, no mínimo do tanto que você tinha. Então ele vai sacudir aquilo, para aquilo afundar mais ainda. Ele vai recalcar, vai bater mais ainda. Para quê? Para aquilo descer. E ele vai colocar mais ainda. Então quer dizer, ouça com bons ouvidos, faça boas coisas, que você terá mais ainda. Porque ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que não, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa parábola, esse pedaço da parábola está se referindo àquele que recebeu 1 talento, 2 talentos e 5 talentos. E o Senhor vem e procura tomar conta daquele que tinha 5. O que tinha 5 trouxe o dobro, o que tinha 2 trouxe o dobro, e o que tinha 1, o que ele vai fazer? Ele vai esconder. Então aquilo que foi dado para você fazer, você vai fazer bem feito. Você vai fazer produzir, você vai fazer melhor. Porque o Senhor Deus, o Espírito Santo, ele vai te cobrar. E aquele que tinha 5, por exemplo, ele foi colocado em autoridade sobre 5 cidades, 10 cidades, Ele recebeu mais poder. Ele recebeu mais. Ele ganhou daquele que não tinha. Vou até ler a passagem para ficar melhor. Então essa parábola, esse final, está se referindo à parábola das 10 minas, em Lucas 19. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus, e disse-lhe, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos aborreciam e mandaram após ele, embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhe que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado.
negociando. Veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este diz: Também sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusesses e cega o que não semeastes. Porém, ele lhe disse: Servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, e que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse ao que estavam com ele: Tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disse-lhes eles: Ele tem 10 minas, Senhor. Pois eu vos digo que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-mo aqui e o matai diante de mim. Então vemos aqui a explicação daquele que tem e daquele que não tem. O que tem teve boa vontade, trabalhou, fez, produziu. Nesse caso aqui, os talentos que Deus deu para ele, para o reino de Deus. E o que não tem é aquele que escondeu o talento. Ele resolveu não trabalhar. A explicação dele é que o Senhor era rigoroso. E o que ele diz? E matai-o diante de mim. Ou seja, ele perdeu a vida eterna. E os outros ganharam a vida eterna e autoridade no reino de Deus.